Atenção, galera, tá rolando uma novela na economia e eu tô aqui pra te contar tudo. Imagina só, a chance de um corte de 0,50% nos juros do EUA pulou de 13% pra 43%. É muita loucura, né? E isso tudo com dados que saíram ontem praticamente em linha. Parece que o pessoal tá achando que o Fed tá atrasado no game, mas calma aí, que hoje tem mais. Vem aí o sentimento do consumidor e se for abaixo das expectativas, pode reforçar corte de 0,50%. Aqui no Brasil, a gente tem o IBCBR pra ficar de olho. E sabe aquela meta fiscal? Estão fazendo uns truques pra cumprir, mas o mercado tá ligado e não tá gostando muito. Ah, e quem aí tá com saudade do horário de verão? Pode ser que volte, hein? Fica ligado que esse mercado tá mais imprevisível que final de novela. Bom dia! Gostaram da minha nova estagiária? A Kate é ótima, né? Mas não é que a possibilidade de cortar 0,50 lá nos Estados Unidos voltou à tona? Ontem as chances de corte de 0,50 estavam em 13%. Hoje estão em 43%. Ontem estava em 87% a chance de cortar 0,25 e hoje está em 57%. Que novela, né? Isso vem mesmo com os pedidos de seguro-desemprego que saíram ontem lá nos Estados Unidos vindo em linha com as expectativas e os dados de PPI, inflação ao produtor, também vindo em linha com as expectativas. Na verdade, o núcleo veio até um pouquinho acima das expectativas, mostra que a economia talvez ainda esteja um pouco acelerada. Mas enfim, aquela narrativa de que o mercado acha que o Fed está behind the curve já deveria ter começado a cortar. E aí parece que o mercado fica querendo forçar aquele corte de juros de 0,50. E aí para hoje, às 11 horas da manhã, a gente tem o sentimento do consumidor, divulgado pela Universidade de Michigan, que acaba se tornando um pouquinho mais importante, já que um sentimento do consumidor mais fraco poderia contribuir para esse corte de 0,50. Outro destaque do dia, às 9 horas sai o IBCBR, que é aquela prévia do PIB, e sai logo na abertura dos futuros às 9 horas da manhã. E eu também ficaria ligado às 14 horas, já que a gente tem postos de petróleo em operação, esse dado pode mexer com o preço de petróleo, e a gente também tem a Fazenda divulgando grade de parâmetros econômicos com projeções que vão nortear o próximo relatório bimestral de receitas e despesas. Sobre isso, ontem que foi um dia difícil para o Ibovespa, caiu 0,48% na contramão dos índices americanos. Petrobras caiu mais de 1%, mesmo com o petróleo subindo. Bancos também foram mal. Em dia que a curva de juros subiu tanto na ponta curta quanto na ponta longa, e muito por conta do nosso risco fiscal. Conforme traz a Folha de São Paulo aqui, uso de depósitos bancários para cumprir meta fiscal aprovada em desoneração alerta investidores. Sim, isso rolou mesmo. Ainda na matéria, eu achei interessante trazer isso aqui. O pesquisador do INSPER, Marcos Mendes, diz que a medida é ruim para a credibilidade e transparência. Isso aí, efetivamente, é a mesma coisa que autorizar a redução da meta em 8,5 bilhões de reais criticamente. Pegar dinheiro privado que está na conta das pessoas e rapidamente mandar para o Tesouro, ainda que tenha uma cláusula de possível devolução para quem pedir em 5 anos, é complicado. É muito o que tem sido falado e para mim é meio simples. O governo está fazendo puxadinho para cumprir a meta fiscal, que parece que não é uma coisa muito sustentável. Isso, obviamente, vai minando a confiança dos investidores. Mas, no final das contas, o que eu achei interessante foi que o dólar futuro, ele caiu ontem 0,75, mesmo com a curva de juros subindo, mesmo com risco fiscal ali vindo à tona. Bom, isso também tem a ver com o dólar se enfraquecendo versus outras moedas, com um aumento nas apostas de corte de juros de 0,50 lá nos Estados Unidos. Tanto que a gente tem um peso mexicano que se valorizou ontem contra o dólar. Nos últimos 5 dias a gente tem um peso mexicano se valorizando 2,64 contra o dólar, enquanto que o real ainda está um pouco parado nos últimos 5 dias. Ah, e uma outra notícia que eu vi agora e fiquei muito empolgado foi essa aqui. Volta do horário de verão é possibilidade real e depende apenas de estudos do ONS, diz ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, espera receber levantamento na próxima semana. Que saudade de horário de verão, hein? Também não sente saudade, não? Bom, vamos pro giro nas cotações do mundo. A gente tem futuros nos Estados Unidos amanhecendo em leve alta, Europa estendendo a alta de ontem, com um corte de juros que rolou por lá, sem um guidance muito claro se eles vão cortar ou não na próxima reunião. A gente tem um petróleo subindo mais de 1% hoje, voltando ali à casa dos $72. E aqui é importante notar que na quinta-feira, o Hurricane Francine, lá que está no Golfo do México, fez com que parasse mais de 730 milhões de barris produzidos por dia, ou 42% da capacidade de produção de crude oil na região. E do outro lado, o relatório que saiu aqui de petróleo, novamente mostrando que os dados na China estão preocupantes. Então, por um lado, menos produção, preço para cima, por outro lado, menos demanda, preço para baixo. Já o futuro do minério de ferro cai mais de 2%, chegando ali, rondando, beirando os $93. A gente tem um dólar DXY caindo 0,21, ainda na casa dos $101, mas o que eu quero chamar a atenção agora, importante de ficar de olho, é o iene japonês, que está caindo quase 1% e chegando a um preço importante aqui, que é um suporte desde o início do ano. E a gente viu o que aconteceu da última vez que o iene japonês se valorizou tanto, né? Bitcoin na casa dos $58 mil. E para finalizar, hoje, às 11 horas da noite, a gente tem dados de varejo e produção industrial saindo na China, e isso pode mexer com o preço de commodities. Nos tempos que a gente está com medo de recessão, desaceleração brusca na China, eu ficaria ligado se eu fosse passar posicionado em qualquer ativo que é muito ligado às commodities. Petróleo, minério de ferro. Muito obrigado pela atenção, bons negócios e até a próxima.